Salmo 34, verso 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz a pessoa que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões passam necessidades e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Marca esse texto e vá, por favor, para Lucas, capítulo 10, verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e perguntando: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei e como você entende? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes com sabedoria. Faze isto e entrarás na vida eterna. Amém. Irmãos, há coisa de um mês eu preguei sobre esse segundo texto do Lucas capítulo 10, verso 25, e eu fui um pouco mais à frente porque no complemento dessa palavra de Jesus, vai, faz isso, né, e viverá, ele pergunta para Jesus, querendo se justificar, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que vocês se lembram. Um certo homem descia por um caminho, foi tomado de assalto, deixado como morto. Passou um sacerdote, olhou, viu, achou que estava morto, deixou de lado, foi embora. Passou um levita, alguém que tinha responsabilidade de cuidar do templo. Também, como sacerdote, achou que estava morto, viu aquele cadáver e foi-se embora. Mas veio um homem, um samaritano, um habitante de Samaria, alguém que os judeus odiavam por muitas razões históricas, e se compadeceu do homem, foi até lá e verificou se realmente ele estava vivo ou morto, e percebendo que ele ainda respirava, o tomou, colocou sobre o seu animal, continuou o resto da viagem a pé, com o corpo daquele homem no cavalo. Chegando à cidade, cuidou daquele homem, tendo que viajar, deixou um dinheiro com o dono da estalagem, e ainda disse a ele: se o dinheiro não for suficiente, quando eu passar aqui na volta da minha viagem, eu pago a diferença, pode cuidar dele. E aí Jesus disse àquele homem, né, que havia feito a pergunta: quem é o próximo desse homem que tinha sido tomado de assalto? E aí aquele doutor da lei disse: com certeza, imagino eu, que seja aquele que cuidou dele. Jesus disse: exatamente, então você entendeu bem a palavra que diz para amar o próximo como a ti mesmo. Bom, partindo dessa explicação, eu preciso colocar para você 3 coisas. A primeira coisa, você vem aqui para encontrar a sabedoria das Escrituras, não a sabedoria do Ademir. A sabedoria do Ademir é irrelevante, porque o Ademir é uma sombra que passa. Teve nascimento, está envelhecendo e vai morrer. Mas a sabedoria das Escrituras é eterna. Ela é antes dos tempos se iniciarem, e quando os tempos se findarem, ela continuará a sabedoria, porque é a manifestação do próprio Deus. Então, você vem aqui para aprender alguma coisa que vai edificar a sua vida, que você vai usar para sempre. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então, preste atenção àquilo que nós lemos e preste atenção na meditação. Deixe isso entrar em você, para que você possa praticar. Primeira coisa, aquele doutor da lei, ele faz um resumo que Jesus disse que estava certo. Todos os 613 mandamentos, todos os julgados de Deus, as jurisprudências de Deus, todos os exemplos, tudo que Deus construiu na história, foi muito bem resumido em amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a segunda coisa é, vamos entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos uma ideia muito errada a respeito do amor. Porque nós compramos uma ideia que vem de um movimento artístico, sobretudo literário,
que chama-se romantismo. Nós acreditamos que amor é uma relação de dependência emocional que nutrimos com respeito a alguém. É tão errado esse conceito que nós dizemos, eu te amo, mas é um amor que prende, que exige que o outro nos dê de volta também um sentimento parecido. Porque se eu digo a alguém que eu amo esse alguém e esse alguém não me ama, eu fico triste. Se esse alguém não se submete aos meus desejos, eu fico triste. Se este alguém não se coloca como minha propriedade, eu fico triste. Não é de estranhar, então, que em nome deste amor distorcido e perverso, se mate. Quantas são as pessoas que mataram por amor? Nós legitimamos o ciúme como alguma coisa natural. E há até quem diga que se não houver ciúme, não há amor. Ora, ciúme nada mais é do que uma vontade de posse sobre o outro. Ciúme nunca foi parte do amor. O amor não é um sentimento. O amor não é uma emoção. O amor é, sobretudo, uma relação de doação. Então, quando aquele homem perguntou qual era o maior mandamento, Jesus pergunta para ele, como você lê as Escrituras? Ele disse, o primeiro então é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma. Perceba que é uma doação, é algo que você dá a Deus inteiramente, não é algo que você demanda de Deus, não é algo que você exige de Deus. Amar é, antes de tudo, doar, sem exigir nada em troca. Então, aquele homem, ele define bem, quando ele responde a Jesus, a ponto de Jesus dizer a ele, sim, você está certo, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, toda inteligência, toda racionalidade, amar a Deus com toda a alma, com todo o desejo de estar perto, de servir, de ser de se entregar, com todas as suas emoções, com todas as suas forças. A palavra força não é aquele ânimo, mas é o conjunto de recursos que você tem. Amar a Deus com tudo que é seu, tudo que você se tornou, tudo que você juntou, tudo que você consegue disponibilizar na sua vida, você entrega. Não é à toa que o conceito de adoração não é um superlativo de amar, como muitas vezes nós achamos. Achamos que o superlativo de amar é adorar. Então, dentro do movimento do romantismo, nas músicas, nos poemas, nas poesias, a gente ouve muitas vezes alguém dizer, ah, minha adorada, ah, meu adorado. E a gente pensa que a adoração, então, é esse sentimento, essa emoção de querer muito. Não, não é isso não. A Bíblia diz, por exemplo, que o diabo, em certo momento, vem diante do Senhor e o adora. Aqueles endemoniados gadarenos, quando Jesus chega à terra de Gadara, aqueles que viviam entre os sepulcros, no cemitério, que gritavam dia e noite, que se feriam andando nus para lá e para cá, que muitas vezes foram presos em cadeias e quebraram as cadeias, que foram contidos com correntes e arrebentaram as correntes. Furiosos, quando chega Jesus, eles vêm até Jesus e de repente eles o adoram. A palavra diz, eles o adoram. Com certeza eles não disseram a Jesus, ah, nós amamos tanto ao Senhor que nós te adoramos. Não foi isso, eles se submeteram. Adoração na Bíblia é você baixar a cabeça. Por que nas orações, tradicionalmente, nós aprendemos a ajoelhar? Por que nas quartas-feiras, quando nós temos o nosso culto de oração, quando eu digo agora nós vamos tirar um tempo para orar, as pessoas se ajoelham perto do banco, baixam a cabeça ou vêm aqui para o altar e se ajoelham? Porque adoração é você depor todas as suas armas, todas as suas resistências, é você dizer, eu me rendo, e você baixa a cabeça para que aquele que te venceu, se ele quiser cortar a sua cabeça com a espada, ele possa fazer. Você está entregando a sua vida, o seu bem mais precioso. Então, quando aquele homem resume todo o conjunto legislativo, todas as leis, em primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo que quem ama o Senhor, põe o Senhor em primeiro lugar.
Ele é antes do meu marido. Ele é antes da minha esposa. Ele é antes do meu filho. Ele é antes da minha filha. Ele é antes da minha força. Ele é antes do meu compromisso. Ele é antes de qualquer coisa. Entre servir a Deus e fazer qualquer coisa, a minha opção é servir a Deus. Eu não tenho que ganhar dinheiro antes de servir a Deus. E eu gosto sempre de lembrar as coisas que Deus não abre mão. Vez por outra eu sempre digo, quais são as coisas que Deus não abre mão? Deus não abre mão do reconhecimento da sua glória. Ele não divide a sua glória. Sabe qual é o maior problema dos dias de hoje? A depressão. Sabe qual é o segundo maior problema dos dias de hoje? O narcisismo. Sabe o que é narcisismo? É aquela pessoa, é o estado daquela pessoa que se acha, daquela pessoa que se coloca no primeiro lugar, é a estrela do seu próprio show e quer ser a estrela da vida de todo mundo, sabe tudo, pode tudo, manipula todo mundo, impõe a sua vontade, não ouve um não, não se submete, não ajuda, não pede desculpas, porque ele é absoluto, porque ela é absoluta. Os narcisistas estão sempre impondo sofrimento a todas as pessoas que eles encontram. Não é à toa que nos compêndios de doenças nós encontramos o transtorno de personalidade narcisista. E eu me lembro de uma vez, eu e Orlando levamos um engenheiro lá na obra do Pontal e a gente tinha almoçado, sabendo que eu era psicólogo. Aquele moço chegou para mim e disse: o senhor conhece o transtorno de personalidade narcisista? Eu falei: conheço, já estudei, já encontrei pessoas assim. E ele disse: tem cura? Eu disse: não, não tem cura, tem controle. E se você entra na esfera de influência dessa pessoa sobre você, você vai sofrer muito. E essa pessoa só consegue se humilhar um pouquinho quando ela perde todo mundo na vida dela. Aí ela corre atrás das pessoas. E se você deixar que ela tome aquele lugar de novo, ela vai fazer tudo de novo. Porque ela é narcisista. O narcisista não adora a Deus, ele se põe em primeiro lugar. Não, eu não posso ir à igreja hoje, sabe por quê? Porque eu tenho que vender meu carro, vou levar meu carro à feira. Tolo. Nem se lembra de quem deu o carro para ele, foi o Senhor. Nem se lembra de quem pode vender esse carro ou não vender esse carro, é o próprio Deus. O narcisista é aquele que quer tirar vantagem em tudo. Ele ama Deus quando ele está passando por um divórcio e não quer perder o cônjuge. Quando ele tem uma pessoa doente na família e ela quer a cura. Quando está desempregado e quer um emprego. Quando quer alguma coisa de Deus, ele finge adorar a Deus. Ele vem para o culto, ele sobe um monte, ele ora de madrugada, ele lê a Bíblia. Você não pode levantar a mão que ele está pondo a cabeça debaixo da sua mão. Se você estiver na rua e der sinal para um táxi, ele leva e põe a cabeça lá debaixo da sua mão, porque ele quer enrolar Deus. Mas assim que ele consegue o que ele quer, assim que o doente da casa dele ficou sarado, assim que ele entrou na empresa que ele estava querendo entrar, assim que ele conseguiu o dinheiro que ele queria, cedo ele esquece do Senhor. Cedo ele se enfara de Deus. Porque ele não ama Deus de todo o seu coração. Ele não ama Deus de todo o seu entendimento. Ele não é um adorador. Ele não entregou tudo ao Senhor. Ele quer barganhar com Deus, ele quer enrolar a Deus. O verdadeiro adorador é aquele que dá tudo ao Senhor. Ele não mede esforços. Me lembro de uma amiga muito querida, que eu não vejo há algum tempo, ela se casou, mudou, e eu gosto muito dela. E uma vez a gente estava conversando, e ela falando da roça, lá onde ela nasceu, de onde ela saiu, e a gente falava sobre tantos assuntos, e ela falou para mim assim: olha, a minha tia tem um ditado lá na roça, diz que homem apaixonado vai longe. Engraçado isso, né? Homem apaixonado vai longe. O servo ou a serva de Deus apaixonado vai longe para servir ao Senhor. É um adorador de Deus que escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o que é que espera por aqueles que colocam o Senhor Deus em primeiro lugar? Nós lemos no Salmo 34, está escrito aqui, olha lá, olharam para ele e foram iluminados. Ou seja, você já viu uma pessoa apaixonada? O rosto dela brilha. Tinha uma paciente que
já não é mais paciente, resolveu tudo que tinha muito tempo atrás. E um dia ela trabalhava num escritório, e ela chegou lá e tinha resolvido os problemas da vida dela, né, na terapia, e ela tinha encontrado um grande amor, estava apaixonada. E aí ela chega no escritório, ela me conta isso depois. Os colegas olharam para ela e falaram assim: você está com cara de quem está amando. Ela disse: por quê? Você está com cara de lua, você está brilhante, você está sorrindo, você está feliz. Quando a gente se apaixona, a gente brilha. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 34, verso 5. Olharam para ele, para Deus, e se iluminaram, se apaixonaram por Deus. Os seus rostos não ficarão confundidos. Todo mundo sabe quem ama a Deus. Ele põe Deus em primeiro lugar, ela põe Deus em primeiro lugar. Não troca a Deus por outra coisa, não troca o culto por outra coisa, não troca a oferta e o dízimo por outra coisa, não negocia, não barganha, põe o Senhor em primeiro lugar, ama o Senhor com todos os seus recursos. E o que acontece com essa pessoa? Está escrito aqui, olha lá no verso 6, ele diz dele mesmo: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Deixa eu te contar um segredo para você que é mais jovem, porque os mais velhos já descobriram isso: a vida é cheia de angústia. A gente passa por aperto o tempo inteiro, a gente tem momentos de refrigério e depois tem angústia de novo. A gente tem angústia com a saúde, a gente tem angústia com os filhos, a gente tem angústia com o cônjuge, a gente tem angústia com o ganha-pão. A vida é sempre um desafio de angústia. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aqueles que dão tudo ao Senhor serão visitados no tempo oportuno com o socorro de Deus. O que ele diz mais no verso 7? Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Se você gosta de ler, existem alguns livros sobre guerra espiritual que você precisa ler. Os meus dois preferidos: Este Mundo Tenebroso, parte 1, Este Mundo Tenebroso, parte 2. Se você quer entender sobre batalha espiritual, se você quer entender sobre guerra espiritual, leia Este Mundo Tenebroso, parte 1, e depois leia o parte 2. Nós estamos entre anjos e demônios. Nós estamos entre espíritos iluminados e espíritos de trevas. Nós somos visitados o tempo inteiro. Não há um lugar que a gente vá que nós estejamos sozinhos, só entre humanos. Por isso a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam, daqueles que são adoradores, daqueles que são apaixonados, aqueles que entregaram tudo ao Senhor, aqueles que não abrem mão do Senhor, aqueles que se alegram quando dizem: vamos à casa do Senhor. O anjo do Senhor está do lado deles para combater todo o mal contra a vida deles. Eu gosto muito dos nossos irmãos católicos. Minha mãe era católica, eu fui católico durante muitos anos. Minha avó era católica. A nossa tradição cristã começou com a Igreja Católica. E os irmãos católicos têm uma figura personificada chamada anjo da guarda. O anjo é um guardião. O anjo é um espírito ministrador, como diz Hebreus, enviado a favor daqueles que adoram a Deus, que vão herdar a salvação. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinha. O anjo do Senhor está do seu lado. Ele está do seu lado para te proteger contra o mal olhado, te proteger contra a inveja, te proteger contra a maldição rogada, te proteger contra o mal que tramam contra você. O anjo do Senhor é colocado como um anjo da guarda para te guardar. Não tem asa, mas ele tem escudo. Não tem asa, mas ele tem uma espada com a qual ele luta por você. Está escrito na palavra aqui, veja o que diz mais aqui. Verso 8: provai e vede que o Senhor é bom, feliz a pessoa que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não falta coisa alguma àqueles que o amam. Pastor, eu quero um emprego melhor. Põe o Senhor em primeiro lugar. Senhor Deus, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero melhorar o meu casamento. Põe o Senhor em primeiro lugar, que Deus vai fazer isso acontecer. Deus, eu olho para frente, eu não vejo futuro, eu só vejo dificuldade, minha família é toda pobre.
Eu não consigo fazer nada. Coloca o Senhor em primeiro lugar, você vai ver Deus abrindo portas para você. Por quê? Porque bem nenhum falta aqueles que o amam e que o temem. Está escrito na palavra, eu não estou inventando. Está aqui, ó. Esse é o primeiro mandamento. Aquele homem chega para Jesus e diz: Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: ama o Senhor de todo o teu coração. Ama o Senhor com todo o seu entendimento. Ama o Senhor. Não, pastor, não foi o homem que disse, não foi Jesus que disse isso, foi o homem, não, foi Jesus que confirmou essa palavra. Dissestes bem, faz isto e viverá. Qual é a terceira coisa? Eu falei de duas. A primeira é que você vem aqui para adquirir sabedoria. A segunda é que você tem que pôr o Senhor em primeiro lugar antes de qualquer coisa na sua vida. A terceira e a última, qual eu quero falar? Ele disse: amar o próximo como a ti mesmo. E aqui, pastor Zé, o senhor disse que gostaria de ouvir o que eu preguei ontem na formatura. Ontem eu fui de manhã a uma escola, eu fui convidado, é o terceiro ano que me convidam, eu fui dar uma palavra numa formatura. E é uma escola muito especial, a Simone já trabalhou lá, é o EJA para pessoas com necessidades especiais. Então, para que eles possam chegar aonde chegaram, foi uma luta muito grande. E vê-los receber o diploma me dói, porque é o encerramento de um ciclo sem que o governo tenha um próximo ciclo para eles. Formaram no sábado e segunda-feira não tem mais escola, as famílias não têm onde levá-los. Então, se por um lado é uma vitória, por outro é um desafio. E aí eu preciso falar sobre amar o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Eu preciso que você seja inteligente para me entender. Primeira coisa, o Brasil é um país laico. O que isso significa? Que o Brasil não elegeu uma religião como religião oficial. Graças a Deus. O Brasil não tem que ser evangélico. O Brasil não tem que ser católico. O Brasil não tem que ser budista. O Brasil é uma nação laica. Significa que há liberdade religiosa, em que cada pessoa pode escolher livremente a religião com a qual entende a Deus, com a qual pretende servir a Deus. Mas precisamos entender que a partir disto, nenhum órgão de governo, nenhuma instituição de governo, seja uma delegacia, seja um tribunal, seja uma escola, seja uma prefeitura, seja uma câmara ou uma assembleia legislativas, poderia ter uma cruz de pendurada, porque estaria elegendo o cristianismo. Não pode ter o quarto crescente, porque estaria elegendo o islamismo. Não pode ter os símbolos da Umbanda. Não pode ter os símbolos do candomblé, não pode ter um Buda, não pode ter símbolo nenhum, respeitando a Constituição que diz que o Brasil é um país laico. Então não pode haver a proeminência de uma religião sobre as outras. Contudo, entretanto, mas, o nosso povo é um povo religioso, o nosso povo é um povo deísta. Nós somos muitos e cultuamos de muitas formas diferentes. Temos entre nós muitas religiões diferentes. E num país laico é preciso que nós respeitemos todas as religiões. Então não fale mal do catolicismo, não fale mal da Umbanda, não fale mal do candomblé, não fale mal nem do satanismo, porque é um direito de quem quiser servir a Satã servir. E é obrigação do Estado respeitar. E é nossa obrigação respeitar, porque o segundo mandamento, que é tão importante como o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e é semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Eu preciso respeitar o meu próximo, eu preciso respeitar a religião do meu próximo, eu preciso respeitar o conjunto de fé, de crenças dessa outra pessoa, seja meu parente, meu amigo, meu funcionário. A partir disso, então, eu preciso entender que o evangelizar, o pregar as boas novas, é muito menos falar e muito mais agir. Eu prego muito mais com a minha vida do que eu prego com a minha palavra. Certa ocasião, o Lucas não sabe, mas eu fui taxista. Já tinha te falado isso, Lucas? Não, você não sabia, né? Mas eu rodei com táxi muito tempo, muitos anos, há muitos anos atrás.
E certa ocasião, ali pela região hospitalar, você sabe onde é a região hospitalar, eu peguei um médico, e ele tinha vindo do interior de Minas, era um cardiologista, e ele veio para um congresso de cardiologistas. E ele era muito boa praça, a gente estava conversando, e ele disse para mim assim, é interessante porque a gente ouviu de manhã palestras dos nossos colegas, dos nossos professores, daqueles que são mais experientes, até conferencistas de fora do Brasil, e todos falando do cuidado que é preciso ter com o coração. E naquela época se imaginava, se pregava, eu não sei se ainda é assim, que as gorduras fazem muito mal para o coração. Então aquela picanha maravilhosa, e o que é que faz a picanha ser maravilhosa? Quando eu falei picanha, vocês sorriram, vocês gostam de picanha, né? O que é que faz a picanha ser gostosa? É a berola de gordura. Que falta de graça uma picanha sem gordura. Quando a gordura pinga ali no carvão, né, Demóstenes? Ela faz assim, tsh, e sobe aquela fumaça, e você faz assim para ir para a casa do vizinho, para o vizinho ficar morrendo de vontade, e saber que você está comendo picanha, né? É bom, picanha é boa. E ele disse, a gente ouviu tanto sobre os males da gordura, mas quando terminou a parte da manhã o trabalho, sabe para onde que nós fomos almoçar? Para uma churrascaria. E sabe o que todo mundo pediu? Picanha. E você só via descer aquela berola de gordura. Imagine que alguém vem e diga para você todos os males do cigarro, enquanto ele fala, ele bate a mão, tira um cigarro e fuma. Não tem o menor sentido. Então veja, não adianta, presta atenção, por favor, não adianta você falar que serve um Deus de justiça e tratar o seu funcionário com injustiça. Não adianta você falar da importância de ser doce com as pessoas e você ser áspero com as pessoas. Não adianta você reivindicar a justiça de Deus para você e negar a justiça àqueles que dependem de você. Não adianta você clamar a Deus por ajuda e você negar ajuda aos outros. Não adianta você saber que Deus é um Deus de paz e você ser uma pessoa de briga. Então eu não evangelizo com a minha palavra. Quando eu entendo que eu tenho que respeitar o meu próximo, como eu respeito a Deus e eu quero ser respeitado, eu não fico no pé dele falando que a religião dele vai levá-lo para o inferno. Eu não fico dizendo que os espíritos que se manifestam lá na fraternidade são demônios. Eu não fico dizendo que as entidades que os meus irmãos da Umbanda, que do Candomblé, da Quimbanda creem, são demônios. Eu não preciso ficar falando essas coisas. Eu evangelizo com a minha vida, eu sou solidário, precisou de mim, eu estou ali, eu posso ajudar, eu ajudo. Eu ofereço o meu ouvido quando a pessoa precisa desabafar, eu ofereço o meu ombro quando ela precisa de consolo, eu ofereço o meu colo quando ela precisa de apoio. Eu não amaldiçoo, eu não xingo, eu não grito, porque eu estou evangelizando com a minha vida. Eu não dou lugar à inveja que me constitui, porque nós temos na pulsão da violência o ciúme, a inveja, todas as coisas ruins, mas eu escolho não adubar essas sementes ruins, eu escolho adubar e regar aquilo que é bom, aquilo de onde Deus está, onde Cristo habita, a bondade, a justiça, a misericórdia, essas coisas. Então, eu preciso entender que as muitas religiões, presta atenção aqui, por favor, as muitas religiões entendem deuses diferentes. Se você for para o hinduísmo, eles entendem que a suprema personalidade de Deus é Brahma, e que os seus avatares podem ser Krishna, Durga e outra infinidade de deuses. Se você vai para o catolicismo, nossos irmãos entendem que Deus tem a assessoria dos santos, aos quais eles pedem o favor e a intercessão. Se nós vamos para o conjunto de fé dos nossos irmãos testemunhas de Jeová, eles não aceitam a transfusão do sangue. Se nós formos para os nossos irmãos adventistas, eles entendem um Deus que para tudo no sábado do calendário. Então, quando eu olho para todo esse conjunto de fé, são muitos entendimentos de Deus, a ponto de eu dizer que existem muitos deuses. Mas aí eu preciso fazer uma pergunta. Estes são os deuses das muitas religiões.
Qual é a religião de Deus? Será que Deus é evangélico? Será que Deus é católico? Será que Deus é da Umbanda? Será que Deus é do reteté? Não. A religião de Deus é o amor ao próximo, é o respeito ao próximo, é a solidariedade, é a ajuda, é o desenvolvimento pessoal na ajuda do outro. Nós somos salvos porque Deus se compadeceu de nós e é necessário que, praticando a religião de Deus, dentro da nossa fé evangélica, nós respeitemos e ajudemos os nossos próximos. Essa é a religião de Deus. E assim, essa é a mensagem dessa noite. 3 pontos. O primeiro, você vem aqui para adquirir a sabedoria das Escrituras. O segundo, adore a Deus, coloque Deus antes de tudo. Se você está colocando qualquer coisa na frente do serviço de Deus, você não é um adorador. E se você é um adorador e põe Deus em primeiro lugar, bem nenhum vai te faltar. Não vai te faltar a cura, não vai te faltar o recurso financeiro, não vai te faltar a oportunidade, não vai te faltar o amor, e você vai viver dias felizes e vai partir dessa terra em ditosa velhice. Porque essa é a palavra de Deus. Amém mesmo, minha irmã? E a terceira coisa, a religião de Deus, é o respeito e o amor ao próximo. Sem isso, esquece. Que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?